Bora te atualizar também sobre o Corinthians, Dorival Júnior pressionado e a sombra de Tite já começa a pairar sobre o atual comandante alvinegro. Como foi a reunião entre jogadores, comissão técnica, diretoria, com membros de uma uniformizada do Corinthians nessa sexta-feira? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te trazer bastidores da reunião entre membros de torcida organizada do Corinthians com jogadores e diretoria do Corinthians na tarde dessa sexta-feira no centro de treinamento alvinegro. A irritação dos torcedores é bastante grande, em especial pela fase ruim, são 4 partidas sem vitória. A verdade é que o Corinthians fez um único grande jogo na atual temporada na vitória contra o Flamengo na Supercopa do Brasil. A reunião contou com a presença de 3 jogadores, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Bidu. Foram também o presidente Osmar Stabile e o diretor executivo de futebol Marcelo Paz. Chamou a atenção a ausência de Dorival Júnior. Tenho contado para vocês que o treinador tem sido fritado, embora publicamente o discurso seja de defesa ao técnico. Nessa reunião, os membros da organizada, em especial Gaviões da Fiel, cobraram mais empenho, mais vontade, mais raça dos jogadores. A alegação é de que eles têm sentido um Corinthians meio blasé, sem tanta vontade, e disperso nas partidas. Os torcedores deixaram bem claro que não vão mais aceitar esse tipo de comportamento a partir de agora. Rodrigo Garro e Memphis Depay fizeram meia-culpa admitindo que não vivem uma fase tecnicamente boa e prometeram melhorar. Já o Matheus Bidu pediu desculpas por uma declaração dada recentemente. Houve até quem reclamasse que o Bidu teria dado essa entrevista rindo. Ele explicou que, na verdade, ele não estava rindo, ele estava nervoso e acabou fazendo aquele sorriso amarelo. Enfim, a coisa parece ter sido resolvida, mas a pressão tem ficado cada vez mais forte e o clássico contra o Santos, nesse domingo, 16 horas, na Vila Belmiro, vai exigir respostas dos jogadores em campo. Estou curioso para saber como é que o Corinthians vai se comportar. Você gosta desse tipo de contato entre organizadas e jogadores? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? E a chance de demissão de Dorival Júnior aumentou nos últimos dias. Em meio ao processo de fritura do atual comandante alvinegro, pela falta de resultados, dá para contar que o nome de Tite agrada bastante a atual diretoria do Corinthians. Vale a lembrança de que o Tite vive situação muito delicada no Cruzeiro. Uma derrota ou até um empate contra o Vasco nesse domingo no Mineirão, no Campeonato Brasileiro, deve determinar a dispensa do Tite lá na Raposa. E com o Tite desempregado, Dorival Júnior passa a ser uma presa extremamente fácil, mesmo tendo sido campeão da Copa do Brasil no fim do ano passado e da Supercopa do Brasil nesse ano. A sequência de 4 jogos sem vitória e o nível de atuação muito ruim do Corinthians ao longo de 2026 jogam contra a permanência do Dorival. Não dá para imaginar que ele seja demitido nesse domingo, caso tropece contra o Santos na Vila Belmiro. Mas, especialmente, se o Tite estiver livre no mercado, a chance de o Dorival cair é enorme. Dorival que nunca conseguiu agradar por completo o torcedor alvinegro e que sofre com a falta de confiança no seu trabalho. Para completar, registrar que o Corinthians, desse domingo contra o Santos, não terá nem no banco de reservas Zacarias Labiade e João Pedro Tchoca por opção do treinador. Eles foram cortados da lista de relacionados por conta das voltas do Matheus Pereira e do Caio César. Você, torcedor do Corinthians, prefere Dorival Júnior ou Tite no comando? Já use o espaço para comentário e registre sua opinião, beleza? Otávio, volante do Fluminense, pode virar reforço do Corinthians? Essa informação foi divulgada ao longo da semana pela RTI Sport. A informação dá conta de que o Otávio ficou sem clima para continuar no Fluminense depois de perder um pênalti na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Ele virou alvo de xingamentos e de protestos de torcedores do tricolor. E seria nesse contexto que o Corinthians teria buscado informações para tentar um empréstimo do volante até o fim da temporada. O contrato do Otávio com o Fluminense se encerra em dezembro de 2027. Jogador contratado no ano passado do Atlético Mineiro, faz a função do primeiro volante de maneira distinta em relação ao Alan, recém-contratado pelo Corinthians junto ao Flamengo. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com um dirigente corintiano e perguntei: existe alguma chance desse negócio avançar? Abre aspas para ele, cavada, não tem nada sobre o tema. Importante registrar também que Yuri Alberto é baixa do Corinthians para o clássico contra o Santos nesse domingo na Vila Belmiro. Jogo super importante para os dois times, Dorival Júnior e Juan Pablo Vojvoda, muito pressionados.
O Yuri até chegou a treinar durante a semana, ele faz trabalhos físicos com o restante do elenco há 10 dias, mas optou-se por adiar o retorno do atleta para a partida contra a Chapecoense no meio de semana, com medo de que ele pudesse voltar a sentir essa lesão muscular. Wesley Serafim, boa noite, Nicola. O Corinthians não tem e não deve renovar com o mimadinho do Memphis Depay. O cara só vai jogar na Copa do Mundo. Wesley Serafim faz uma observação que eu concordo demais, não sei vocês. Sabe quantos gols o Memphis Depay tem nessa temporada? Chuta aí. 7, 5, 3, quantos vocês imaginam? Nenhum gol, tá? São 10 partidas e nenhum gol marcado. Ah, Nicola, mas ele tá dando muita assistência, não tá? Não. Deu uma assistência só no jogo contra o Capivariano. Então, os números do Memphis. 10 jogos, nenhum gol e uma assistência. Detalhe importante, o Memphis foi o último a se apresentar, melhor, o último a estrear entre os titulares, ele exigiu uma preparação diferente, ele não queria voltar antes do tempo. É assim, o Memphis está muito, mas muito focado em jogar a Copa do Mundo, em chegar bem para a seleção holandesa na metade do ano. Só que o Corinthians precisa pensar nele. E o Memphis, em questão, é o cara mais caro do futebol brasileiro em todos os tempos. O cara custa 6 milhões de reais por mês. 10 jogos dos 16 que o Corinthians disputou na temporada, tá? Memphis foi estrear só no dia 28 de janeiro. Ele estreou no Campeonato Brasileiro, tendo ficado de fora de praticamente toda a primeira fase do Campeonato Paulista. Felipe Soares, e o volante Vitor da Portuguesa, tem chance do Timão? O Felipe é o Zé Vitor, que estava jogando um pouquinho mais avançado como meia, virou reforço do Vitória, tá? Eu cheguei a dizer para vocês que essa especulação envolvendo o Zé Vitor no Corinthians não tinha muito fundamento. Se o Corinthians quisesse, provavelmente já teria levado. O Vitória é quem fez proposta, o Zé Vitor está em Salvador, passando por exames médicos para assinar contrato até dezembro, empréstimo junto ao Maringá, que é dono dos seus direitos econômicos, tá? Ah, não, peraí, o Pepito perguntando sobre Thiago Motta no Corinthians. Pepito, é assim, o Dorival corre risco, mas não tá caindo. Não sei se o Corinthians já está trabalhando com nomes, e imagino que o Thiago Motta vá dar preferência para técnicos perdão, o Thiago Motta vai dar preferência para clubes europeus. É um cara que já consolidou seu nome por lá, tá bom? Nicola, se o Corinthians perder para o Santos no domingo, vai ser demitido. Nicola, sim, o Corinthians vai perder para o Santos no domingo, vai ser demitido. Se o Corinthians perder para o Santos. É assim, no clássico de domingo, tem 2 técnicos ameaçados. O Vojvoda muito ameaçado e o Dorival balançando. Sandro Santa Cruz, Otávio do Fluminense no Corinthians. Tá por aí, tamo junto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Ó, perguntei aqui para o presidente do Ceará sobre Maceió, se em algum momento ele pensou em comprar ou negociar o Maceió, não procede, tá? Deixa eu agradecer aqui. Que mais? A gente está apostando $100 ou R$100, Guri? Qual que é a moeda? Depois me escreve aí, tá bom? Nicola, o Corinthians só está esperando o Tite cair para ir atrás. Pode ser, Gilson, pode ser. Eu só acho que o Tite... Eu estou preocupado com a condição de saúde do Tite. Eu tenho visto o Tite muito frágil, enfim. E aí eu estava conversando com uma pessoa que trabalhou muito tempo com o Tite, e essa pessoa contou que o Tite nunca foi um cara muito sereno. O Tite tinha altos e baixos, os momentos dele de mais introspecção, de mais tristeza, e aí essa pessoa até contou que o Fábio Mascheredian foi sempre o cara que tomou a frente. O Mascheredian é o preparador físico, é o cara que toma as decisões mais difíceis, é o cara que faz, às vezes, o trabalho sujo, enfim. E aí essa pessoa que trabalhou muito tempo com o Tite me contou ainda que o Tite ainda não conseguiu superar o trauma da última eliminação em Copa do Mundo no jogo contra a Croácia, né? Ele se martiriza, ele se culpa muito pela forma como o Brasil foi eliminado depois de abrir 1-0, tá? Boa noite, Nicola, chegando agora. Notícias do Timão. Bora lá, tentar trazer mais alguma novidade que eu ainda não tenha falado. Perguntaram do Otávio. O Otávio é uma cavada, segundo o dirigente do Corinthians. Dorival Júnior corre algum risco, precisa de resultados até a pausa para a data FIFA. Que mais?
A treta entre o presidente do clube, Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thoma Júnior, alcançou níveis altíssimos e dá para dizer que eles não se falam mais, tá? Sobre reforços, estou esperando chegada de mais alguém, não. Só em uma baita oportunidade de mercado. O Lingard ainda não havia conseguido ser registrado no BID, vou até dar uma conferida agora, mas até o final da tarde não tinha a presença no BID, o que o impede de enfrentar o Santos no domingo na Vila Belmiro, tá? E cola toda hora uma pergunta de algum jogador do Corinthians, mas o Corinthians tem dinheiro? Cleiton, não tem dinheiro, né? Mas o Corinthians fez quase todas as contratações sem dinheiro. O único reforço que teve algum investimento foi o Matheus Pereira, que veio do Fortaleza, empréstimo de R$1.800.000. Todos os outros que chegaram sem custos, tá? Boa noite, Nicola. Será que o Timão vai buscar algum goleiro reserva para o Hugo? Sim, eles estavam tentando, depois das tratativas fracassadas com o João Ricardo. E também vai tentar algum zagueiro e volante de marcação nessa janela doméstica, e também algum meio e ponta. Felipe, você pensa meio parecido com o Dorival. O Dorival gostaria de mais 4 reforços. A diretoria do Corinthians, baseada na necessidade de reduzir folha, trabalha com outras ideias. A reposição para o gol é importante, até porque você teria o João Ricardo que não veio, então pode ser que pinte alguma coisa de goleiro, mas também não pode ser muito cara, né? Por exemplo, o Neto, R$700.000 por mês é o salário do goleiro botafoguense. Menos que o Botafogo ajudasse com a maior parte, seria difícil. Bertinato foi descartado e Lucas Arcanjo também, porque há necessidade da compra dos 2 atletas. Nicola, boa noite. Você acha que o Tite vem para o Timão? Vinícius, eu acho que o Tite tem grande chance de ser demitido no domingo. E eu não tinha pensado nessa possibilidade. Vocês, durante a live, é que me alertaram para isso, né? Se o Tite cair, a sombra para o Dorival passa a ser bem importante. É um ponto considerável, tá? E a situação do Tite no Cruzeiro é bem delicada. Guilherme Laveso, Samir acabou de noticiar que Pedro Raul foi oferecido em trocas. Consegue apurar essa? Eu acho bem natural, Guilherme. Por exemplo, o Pedro Raul foi oferecido nas tratativas com o Atlético Mineiro. Deixa eu só lembrar qual é o contexto. O Cruzeiro, o Corinthians queria um jogador, quer ver? É até fácil essa, é só colocar aqui no arquivo de Word, escrever Pedro Raul, deixa eu ver o que aparece, quer ver? O Júnior Santos, chegou a conversar sobre a possibilidade de uma troca por Pedro Raul. O Júnior Santos iria para o Corinthians e o Pedro Raul iria para o Atlético. A coisa deu uma enrolada, porque o Atlético havia acabado de trocar de treinador e o Eduardo Domingues conhecia muito pouco do Pedro Raul. Então, como havia mais vontade do Botafogo em fechar com o Júnior Santos, o Atlético acabou encaminhando essa negociação. Então, acho bem natural que o Corinthians esteja tentando usar o Pedro Raul como moeda de troca, tá? Minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Corinthians para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo especulado, falado e informado no dia a dia de hoje do Coringão. Peço humildemente para você sentar, mas sentar devagar, não vai se machucar. É para sentar o dedo devagar no like para você fortalecer o nosso trabalho e ficar super atento e atenado sobre tudo que está sendo falado. Um grande abraço para você e até o próximo domingo. Vamos que vamos!